Boas tardes. Malta, estamos aqui presenciais, algumas pessoas, e também temos aí malta em casa, chat. Boas tardes para vocês também. Antes que eu comece este painel, aviso já que temos patrocínio. Portanto, a Luísa Droz tem uma banca, uma artista que tem uma banca aqui também no Alegre Sintra. Ela deu-nos uns miminhos. No meu painel, especificamente, vamos ter, eu vou-vos mostrar. Vamos ter este miminho, não sei se conseguem ver aí em casa, mas é de K-Pop Demon Hunters, uma das best girls, se bem que as três são best girls. Portanto, para a pessoa, eu ainda vou decidir, isto não vai ser completamente matemático, vou decidir quem é que vai merecer o prémio. Portanto, se vocês participarem bem, se tiverem respostas completas e profundas e bem desenvolvidas, habilitam-se a ganhar este miminho, está bem? Obrigado, Luísa Droz, também. Obrigados. Portanto, de manhã estivemos a falar da comunidade, entretanto tivemos um filme banger de My Hero Academia e agora vamos falar sobre Sakuga, a fluidez em anime. Convém também agradecer mais uma vez, como de manhã, agradecer ao Iberanime pela oportunidade de estar aqui a dar mais um painel. Já tive de manhã, hoje vou dar ainda outro agora. Agradecer também à Chicoreto, porque foi a equipa que me permitiu estar aqui, e claro, ao Alegre Sintra por nos dar o espaço, nos dar estas condições para termos o evento. Ok, lá está. Isto de manhã já tinha mostrado, mas para a malta que estiver aqui mais presencialmente, se não se importarem, eu pedi-vos que levantassem a mão só para não nos interrompermos, mas se quiserem participar à vontade, imaginem, tem uma piada bué de fixe para dizer no momento, soltem a piada. Sacamos clipes, melhor ainda, o chat diverte-se, é isso que nós queremos. À vontade também para tirar fotos, gravar vídeos, se puderem, peço-vos para identificarem a Chicoreto e a mim nas redes sociais, porque ajuda toda a gente. Okay. Sakuga, Sakuga, Sakuga. Vocês já ouviram esta palavra? Alguém aqui sabe responder, sabe o que é que significa Sakuga? Chat, também vos estou a ver aí em casa, se quiserem responder no chat estão à vontade. Se ninguém souber, não há problema, eu vou explicar. Portanto, Sakuga tem dois kanji, para quem não está a par, é um dos silabários do alfabeto japonês, portanto, temos dois kanji. O primeiro significa, como aqui diz, fazer, e uma coisa interessante que nós temos aqui em baixo é que no desenvolvimento nós temos o radical do lado direito, ou seja, meio que tem uns 5 traços do lado direito, e isso significa precisamente fazer. Contudo, com a evolução da língua, aquele inicial amarelo que era o fazer, acrescentou-se o radical de uma pessoa do lado esquerdo, que é para garantir mesmo, ou seja, para acrescentar ainda mais significado a esse radical já existente. Porque esse radical, entretanto, foi utilizado noutras palavras também para acrescentar significado. Isto é uma coisa bastante interessante, olhamos para a língua como ela evolui. Isto é a primeira parte, o primeiro kanji. Depois o segundo kanji. Conseguem ver aqui pelo desenvolvimento que inicialmente ele, para quem não está a par, a composição é, em cima tem um lápis, depois em baixo tem um campo, um hatake, ou seja, um campo que normalmente se cultiva o arroz. E houve toda uma evolução que simplificou-se desta maneira. Portanto, ficamos apenas com um traço em cima, depois temos aquela parte no meio que também ainda tem o tal campo, e depois simplificamos em baixo simplesmente com uma caixinha. E é engraçado porque lápis e campo de arroz? Porque isto era precisamente, pelo menos é uma das interpretações que se dá, era como eles delineavam os campos. Era planear, daí um dos significados ser planear, e também desenho, porque era precisamente através de um desenho que eles planeavam os limites dos campos de arroz. Portanto, por trás disto, por trás daqueles kanji mais simples, existe muito significado. Sakuga por si é literalmente fazer desenhos, ou seja, resultado, animação, é a técnica de animação. Contudo, isto é o significado japonês, nós agora vamos ao ocidental. Portanto, se no Japão é animação,
aqui, como existiu uma ocidentalização do termo, agora Sakuga significa precisamente as cenas em que a animação é de melhor qualidade, ou seja, em termos mais práticos que tem mais fluidez, que existe maior, a animação em si é mais rebuscada, mais efeitos também, em termos de gestos, a expressividade também existe mais nessas cenas, ou seja, simplificando, Sakuga é animação de elevada qualidade aqui para o lado do Ocidente. E é com esse termo que nós vamos continuar a apresentação. Exercício para vocês. Isto é Sakuga? Se sim ou se não, porquê? Isto aqui alguém queira responder? Alguém com vontade? Ok, vou dizer a solução. Chat, vocês também estão à vontade para responder. Rafa, se eles disserem alguma coisa, se puderes depois transmitir. É Sakuga, pelo menos para mim eu interpreto como Sakuga, porque temos bastante, primeiro de tudo, e normalmente corresponde ao Sakuga, é uma cena impactante. Todo o episódio de Space Dandy foi trabalhado para chegarmos a esta dança final. Eles tiveram todo um training arc, estavam meio a treinar como se fosse o Rambo, é incrível. Então chegou esta cena que é nada mais, nada menos do que o nosso famoso conhecido pelos cubos, Yutaka Nakamura, um dos animadores mais famosos. Ele não é só cubos, não é só explosões, ele também também percebe muito de gestos, de movimentos, neste caso de dança. Vamos passando. Eu não vou explicar tudo sobre produção, não saímos daqui. Contudo, eu vou-vos dar o contexto de onde é que encaixa aqui a animação para percebermos como é que se forma o Sakuga. Portanto, obviamente que no início temos planeamento no que toca design de personagens, cenários, definir qual é que vai ser a equipa, a aprovação da adaptação, etc. Isso é o início. Depois, a parte que nos interessa. Normalmente costumam ser diretores ou pessoas com mais experiência que tratam da storyboard, que é o esqueleto, as ideias daquilo que vai aparecer no ecrã. Depois temos um layout. Às vezes é simplesmente trabalhando na storyboard, outras vezes, se calhar, já é um bocado mais rebuscado. Depois de passar do layout, vamos para a animação-chave. Normalmente, lá está, isto depende da produção, porque eu não vou entrar muito em detalhes, mas o Silver, quando tiver a sua apresentação no Iberanime, vai falar ainda mais sobre isto. Também existe a possibilidade de animação-chave secundária, que é quando os animadores-chave não conseguem fazer tudo polido, não está tudo corrigido, depois aparecem animadores-chave secundários para polirem essa animação inicial. Depois temos in-between, ou seja, temos aqueles frames que vão aparecer. Se a animação-chave é o meu braço está aqui e depois está aqui, in-betweens é todo o movimento, tudo desde aqui de cima para baixo. Depois aparece isso e, claro, existe ainda mais, temos malta a pintar, a parte da coloração, temos a parte da composição, depois ainda se vai acrescentar backgrounds, cenários, é isso tudo. O mais importante para vocês focarem aqui é, Sakuga é muito da animação, mas não é apenas, existe muito antes, existe muito depois também. Estava aqui no IAP, mas é melhor vocês verem. Exemplo visual é melhor do que qualquer outra coisa. No início, olhem, portanto, com os 4 termos que eu falei há bocado, como é que vocês identificavam isto? Alguém quer arriscar? Se eu dissesse storyboard, qual delas é que é? Qual das 4? Primeira, exatamente. A segunda, precisamente como falei há bocado, já é o layout. Na terceira, porquê layout? Porque ainda não está tudo completamente polido. Na terceira, já temos Genga e in-betweens, porque já vemos um seguimento do movimento. E na quarta, já temos imagem final, ou seja, já temos composição por cima, temos cenários por cima, já temos versão final mesmo da cena. Claro, houve todo um desenvolvimento, nós meio que também já tocámos na apresentação de manhã. Inicialmente, nos primeiros animes era tradicional, portanto era a chamada cell animation, era tudo desenhado à mão. Temos aqui o exemplo famoso do Akira Slide, em que, pronto, isto é tudo tradicional, o fumo que aparece ali, aqueles efeitos, o movimento da personagem em moto, tudo desenhado à mão. Enquanto que do lado direito já temos um exemplo digital, ou seja, One Punch Man, 2015, bastante mais recente, a Akira, se não estou em erro, anos 70, 80, por aí que saiu. Já temos
desenhos a computador e nota-se bastante pelo tipo de animação, pelos efeitos que aparecem. Da esquerda para a direita existem bastantes diferenças. Claro, cada um tem, vamos falar mais à frente, é uma das perguntas, cada um tem as suas vantagens, pontos fortes, mas é importante nós distinguirmos e percebermos a diferença entre as duas. Quatro animadores conhecidos, exemplos de animadores. Alguém aqui identifica algum destes quatro? Um deles tem um nome em japonês. Se conseguirem ler japonês, é fácil de perceber. Posso dizer que um destes eu já mencionei aqui na apresentação. Ok, ninguém a arriscar. Estes são 4 animadores famosos, mas podiam estar aqui muitos mais, porque neste momento a indústria tem bastantes animadores talentosos, bastantes pessoas que fazem cenas brutais, seja na parte mais de gestos, seja na parte mais de efeitos, cenas de luta, existe uma diversidade enorme. Especificamente estes 4, temos da esquerda para a direita Yoshimichi Kameda, é bastante conhecido pela sua expressividade nos efeitos, muitas das vezes até parece que salta do ecrã, da maneira que tem força os efeitos que ele faz. Temos no meio Shingo Yamashita, recentemente foi diretor do filme da Cosmic Princess Kaguya, e ele é bastante conhecido por ser um dos maiores impulsionadores da WebGen. Portanto, eu falei há bocado a animação digital. Mais recentemente houve uma onda de animadores que foram meio que aprendendo por si, vendo no YouTube, fazendo, se calhar, aprendendo tutoriais. E ele é um dos principais, não necessariamente ele ter ido por aí, mas muitas das pessoas que saíram dessa geração da WebGen tiveram esse percurso. Depois em cima, na direita, temos o famoso Yutaka Nakamura, da cena que vimos há bocado, Space Dandy, e ainda vamos ver mais cenas dele. Ele é bastante conhecido, como eu disse há bocado, pelos cubos, pela fluidez, pelo jogo de velocidade que ele tem. Ele é dos animadores mais conhecidos e honestamente acho que é bastante merecido esse reconhecimento. E em baixo temos um exemplo mais aqui para o ocidente, ou seja, temos o Vincent Chansard. Ele é um dos animadores mais conhecidos assim recentemente, pelas cenas que ele fez em One Piece, Jujutsu, entre outros anime. E agora, eu tenho um exercício para vocês. Uma coisa para acrescentar do Chansard é a animação dele. A animação em si é 24 frames e então ele costuma desenhar completamente os 24 frames. Nota-se que existe bastante fluidez, ele também abusa bastante do uso de 3D na perspectiva. E eu tenho um exercício para vocês que é, temos estes 4 animadores, eu mencionei os pontos que eles são famosos por. Estas 4 cenas, quem é que acham que fez cada uma? Esta é um bocado mais rebuscada. Ok, eu vou dar uma pista. A primeira, de Full Metal, existe bastante expressividade nos efeitos. Parece que vai saltar do ecrã. Como podem ver, aquele fogo, quando a luz está a explodir, o de cima, não é esse, tens mais 3. O da esquerda, ou o primeiro da esquerda. Se puderes só puxar para trás, só para eles verem. Portanto, a primeira cena do fogo tem que escolher um destes. Também podem ir pela cara. Quem é que parece? O primeiro? Exatamente, Yoshimichi Kameda, como podem ver aqui na imagem. Existe a tal explosão, parece que vai sair do ecrã aquele fogo da maneira que é intenso. Depois, lado direito, temos uma cena que até o próprio Silver disse que o inspirou a começar a desenhar, a participar na indústria. É uma cena da luta do Todoroki contra o Deku, da segunda temporada. Eu quero que vocês me digam qual é que é o animador. Portanto, temos aqui muita fluidez, temos impact frames também, este animador é bastante conhecido por isso. Pose, também é importante. Qual destes? Agora só faltam 3.
O segundo, o do meio. Boa tentativa. Não, 50-50 agora. O de cima. Exatamente. E o Taka Nakamura. Quem percebe, percebe. Isto já é diferente, já é outro nível. Portanto, como podem ver nesta cena, questão da pose, a fluidez dos movimentos, se calhar não aparece aqui tanta parte do cubo, mas notamos que nos efeitos do fogo, que há ali aquelas bolinhas em que se desfaz, isso também é muito Yutaka Nakamura. E agora, aquela cena famosa de Naruto contra Pain. Agora é 50-50, malta. 50% de hipóteses de acertarem. Temos Naruto contra o Pain. Nota-se bastante que existe ali um jogo da câmara, aqui também, e conta muito a edição por estar a bater e a câmara a mexer, mas, ok, digo isto, eu quero que tentem agora, se puder só. Portanto, é entre este e este. Terceiro, baixo, Vicente Chansard, não, é o outro. Shingo Yamashita, se puder só, obrigado. Ou seja, aqui dá para notar bastante aquele jogo de câmara, eu por acaso não tinha mencionado há bocado, mas Shingo Yamashita também usa bastante o Kagenashi, ou seja, a personagem em si não ter muitas sombras, mesmo o resto não ter muitas sombras, nota-se aqui bastante isso também. E lá está, eu disse há bocado que foi uma cena controversa porque existem vários frames do Pain em que ele parece completamente desformado. E umas tantas pessoas não gostaram dessa cena, eu honestamente acho que faz parte da expressividade do artista, mas cada um tem direito à sua opinião, por isso. E agora, resta um, este é fácil de adivinhar porque só tem uma pessoa que falta, né? Portanto, esta cena de Jujutsu Kaisen, em que o Mahoraga está a levar uma coça monumental, apesar de ser uma das personagens mais fortes daquele universo, esta fluidez, a maneira como o Mahoraga continuamente nós conseguimos vê-lo a mexer-se, a ser projetado, isto é muito cara de Vincent Chansard, ou seja, aquela questão dos 24 frames diferentes. O Vincent Chansard é um dos animadores mais talentosos para mim, que vi recentemente e a juntar-se recentemente à indústria, portanto, incrível, uma cena incrível, 4 bangers aqui. Ok, eu coloquei aqui Sakuga 101 porque isto meio que é o necessário para alguém entrar no mundo de Sakuga. Ou se calhar não necessário, mas pelo menos na minha visão, o ideal. Portanto, temos Sakuga Blog, que é um site em que existem vários artigos. O principal, eu acho que é o dono, ou mesmo o responsável principal é o Kevin, e eles têm bastantes artigos a falar sobre os animadores, como é que é a produção, insights que eles tenham, a descrever como é que foram feitas certas cenas, quem está por trás. É bastante informativo. E como se não bastasse esse, temos também em baixo o Sakuga Boro, que é o maior arquivo que nós temos em termos de Sakuga. Se vocês pesquisarem aqui um anime ou um animador, por exemplo, meterem o Yutaka Nakamura ou Vincent Chansard, conseguem ver a maior parte das cenas que eles fizeram em anime, que é brutal também existir. Isto é para a malta que também está à vontade com o inglês. Deste lado, eu coloquei a Sakuga One também porque é uma comunidade brasileira de malta que também dá valor a Sakuga. Eles estão ativos principalmente neste momento no Twitter, no YouTube, também vão dar uns toques no Instagram, mas acaba por ser algo mais acessível, como é algo, se calhar para as pessoas que não estão tão à vontade com o inglês conseguem perceber melhor a informação. Acho também é uma boa dica. E claro, estão à vontade, eu coloquei aqui uns exemplos, podem seguir outras contas, mas são contas que aparecem, contas neste caso no Instagram, que aparecem cenas de Sakuga. Portanto, se alguma vez tiverem curiosidade de perceber quem é que animou, quem é que foi o animador-chave de uma certa cena, na descrição normalmente aparece. Por si só, já é incrível ver aquelas cenas, ver aquilo em Reels, mas perceber ainda quem é que foi a pessoa por trás que tratou disso, acho que ainda acrescenta mais à experiência. Ok, agora tenho umas perguntas. Malta do chat, eu não sei se vocês foram deixando aí para já nada. Ok, nice. Mas estão à vontade para deixar perguntas aí no chat. Eu tenho aqui umas perguntas que nós podemos pegar em e gostava que refletíssemos sobre. Em primeiro lugar, qual é a importância do Sakuga? Ou seja, qual é a importância destas cenas com animação de maior qualidade? Alguém quer responder? Lá está, tem aqui... não conseguiram apanhar? Pronto.
Qual é a importância do Sakuga? Ou seja, aquelas cenas mais fluidas, mais impactantes, com melhor qualidade de animação. O que é que vocês acham que é realmente a importância disso? Se é que é importante, pode não ser importante. Ok? Rafa disse para transmitir os sentimentos. Tem aqui mais público a querer partilhar. Ok, nada, tranquilo. Chat, se vocês quiserem comentar, estão à vontade. Para mim, a importância de Sakuga, acho que é precisamente... Existem vários pontos, mas acho que é precisamente o facto de existir liberdade para certos animadores investirem mais tempo numa cena. Nós estamos a falar às vezes de animadores que passam meses a trabalhar naquela cena para depois ter uma qualidade enorme, uma fluidez enorme e finalmente vir ao ecrã. E como eu mencionei há bocado, por exemplo, a cena do Yutaka Nakamura de My Hero até inspirou e umas tantas outras. Mas aquela específica inspirou o nosso Silver a entrar na indústria anime e agora ele é o nosso representante português a trabalhar em anime, portanto acho que realmente é importante para inspirar outras pessoas. Acho que por si só também uma obra para mim é bastante elevada por ter momentos assim. Se eu gostaria tanto de Frieren, se não tivesse tantos cabelos ou roupas a mexer, talvez não. Talvez gostasse da Elfa, mas se calhar não ia colocar como o meu anime favorito de sempre. Ou seja, para mim, enquanto espectador, é bastante importante existir também estas cenas em que se nota um trabalho maior da equipa, da staff e que por si só, a mim, também me metem mais imerso naquele mundo. Existem vários fatores, mas diria que esses são os principais em termos de Sakuga. E agora, como vocês viram há bocado, existem diferenças entre desenho em papel e digital, ou seja, cel animation e animação digital. Se puderes só voltar, isso, eu vou-te dizendo quando for, eu digo, podes continuar, continua, aí, exatamente, mesmo essa. Portanto, malta do chat, estão à vontade para comentar também. O que é que vocês acham, quais são os pontos fortes de cada uma destas animações, olhando para elas? Ou mesmo assim de cabeça, não necessariamente estas animações em si, mas o tipo de animação. Mais bonito e a outra era mais impactante. Ou seja, da esquerda o Rafa diz que é mais bonito e da segunda diz que é mais impactante. Acho que é uma maneira de escrever. Na esquerda o que nós podemos ver é que existe uma sequência mais fluida, ou seja, nós vemos o movimento todo daquele slide, também existe uma atenção especial ao efeito, ou seja, olhamos para aqueles relâmpagos no chão, eles têm formas diferentes e meio que parece orgânica a maneira como aquilo aparece, né? O mesmo fumo, a mesma coisa, formas diferentes, olhamos para cada parte ali e parece que tem um toque diferente, enquanto que a animação digital se calhar dá para copiar mais no sentido de fazermos um fumo, depois ao lado copiamos, colocamos outro, ao ser feito em papel já é um bocado mais difícil, meio que cada parte do fumo vai ter a sua cena. Portanto, nesse sentido também existe uma beleza estética associada, faz sentido. Depois do lado direito, animação digital impactante. Literalmente é impact frames esta, portanto, tendo frames de impacto, logicamente é mais impactante. Contudo, eu acho que digital permitiu aos animadores serem mais, como eu disse há bocado, ou seja, certas coisas são mais simples, colocar os traços, mesmo corrigir erros. Na parte digital fica mais simples, simplesmente com a caneta digital ou simplesmente o rato apaga-se por cima, enquanto que no papel se calhar temos de borracha por cima e depois o papel começa a ficar gasto, se calhar vamos ter que usar outro papel. Existe toda, assim em termos logísticos é capaz de ser mais difícil a parte tradicional em relação à digital. Mas honestamente acho que ambas têm os seus aspectos fortes e se calhar aspectos que são mais difíceis de lidar com, portanto. Isso, por favor. Para as perguntas. Ok. Surpreende mais Sakuga realista ou expressionista? O que eu quero dizer com isto é, surpreende mais Sakuga, que é mais de movimentos mais realistas, uma personagem a andar, ou algo mais expressionista, como, sei lá, alguma forma, algo mais abstrato, mais metafórico?
Vocês têm preferência? Malta aqui do chat ou malta mesmo aqui da plateia? Ninguém tem preferência. 50-50? Ok. Lá está. Isto meio que vai dar ao mesmo da parte digital e papel. Acho que uma delas tem os seus aspectos fortes. Por exemplo, na parte realista, principalmente se forem animes mais baseados na realidade, pessoas a passarem, sei lá, por exemplo, uma discussão ou uma personagem está... Imaginem, está a dar uma apresentação, vamos meta agora. Uma personagem está a dar uma apresentação. Se calhar aí a parte expressionista pode encaixar, mas se calhar a parte realista, movimentos mais fluidos, mais atenção ao detalhe, um close-up numa mão, se calhar aí vai compensar mais do que algo mais expressionista. Do outro lado da moeda, se for um contexto mais abstrato, em que temos, sei lá, uma obra de arte e temos um Picasso na parede e depois nós fazemos um close-up nesse desenho, existe toda uma animação a transportar-nos para esse mundo, se calhar aí faz mais sentido uma animação expressionista do que uma animação mais realista. Portanto, eu acho que existe espaço para os dois, se calhar uma delas surpreende mais por ser realista, mais próxima da realidade, enquanto que a outra surpreende mais por ser tão fora da caixa e expressionista. Desculpa. Podes manter no mesmo, desculpa. Foi hábito, só... Sim, desculpa. Porque é que os animes não são todos com cenas Sakura? Vocês conseguem responder? Alguém que consegue responder? Dispendioso, ok. Tempo. Tocámos aqui nos aspectos principais, ou seja, recursos e tempo. Ok, também estamos a falar das condições em si. Meio que é uma resposta bastante completa, ou seja, obviamente recursos, portanto em termos de dinheiro, em termos de animadores não vamos ter milhões de mãos constantemente a trabalhar numa cena, portanto têm que ser feitas escolhas durante a produção e obviamente também em termos monetários, se um anime é produzido com 1 milhão, em comparação com um anime que é produzido com 100 milhões, obviamente que o de 100 milhões vai ter mais possibilidades e se calhar consegue contratar uma staff de renome mais facilmente, portanto, obviamente que existe esse aspecto. De tempo, claro, porque nós temos vidas, né? E é interessante quando um animador, ou por exemplo, como um filme do Red Line, que demorou, se não estou em erro, cerca de 10 anos a ser produzido. É interessante pensar nisso, mas ao mesmo tempo pensando no trabalho que isso dá, pensando também nos recursos que vai ser gastando ao longo desse tempo. Existem escolhas que têm de ser feitas nesse sentido também, e normalmente há prazos para cumprir nesse aspecto. Portanto, tempo obviamente é um fator limitante e, claro, também as condições. É um bocado difícil. Obviamente que a indústria, pelo menos na minha ótica, tem evoluído um bocado nesse sentido, mas é bastante mais difícil alguém estar bastante sobrecarregado com inúmeras cenas de alguém que simplesmente está a tratar de uma cena e não precisa estar constantemente curvado ou tem horários mais saudáveis para trabalhar. Portanto, em termos de condições também faz super sentido. E como nós demos spoiler de manhã, como é que o CGI é conciliado com o Sakura? Isto é uma questão importante. Para já não temos chat, confirmem-me só. Só para garantir que não perco nada aí do chat. Ok, a Shelter esse equilíbrio entre Sakura e cenas mais calmas, certo? Sim? Tranquilo. Lá está, aqui como é que o CGI é conciliado com Sakura? Eu já dei alguns exemplos de manhã, ou seja, Trigun, Stampede Stargaze, Gunso, existe também Hoseki no Kuni, The Land of Lustrous. Existem uns tantos exemplos de CGI por si só a resultar e a ser bem trabalhado. O que é mais difícil é depois quando nós juntamos os dois, quando temos animação 2D mais CGI, porque aí vai pedir mais de jogo de composição, mais tentar disfarçar as texturas, que são obviamente diferentes entre CGI e 2D,
Eu acho que um exemplo recente que eu gostei bastante da coexistência dos dois, coexistência neste caso dos dois, foi Girls Band Cry, em que os designs em si, os modelos eram em CGI, mas grande parte da expressividade eram baseadas em expressões 2D. Ou seja, eram modelos bastante elásticos, plásticos também, mas ao mesmo tempo eram expressivos, tinham a parte 2D por cima a acrescentar esse valor. Portanto, depende como é feito. Se for bem conciliado, se não existir uma clara diferença entre os dois, e eu honestamente acho que o melhor CGI quando está com 2D na mesma tela é quando não é notado. Porque quando é notado perdemos um bocado a imersão e notamos que é CGI e meio que perdemos aí toda a nossa experiência. Diz? Os FPS? Não consegui perceber. Ok, por exemplo, a questão de FPS também, claro, normalmente se é 24, depois o 2D, depois o CGI pode ser diferente e aí também nota-se aí diferenças nos movimentos, faz sentido. Lá está, estas eram as perguntas principais. Chat, se tiverem comentários, perguntas para fazer, também estão à vontade. Este é um tópico um bocadinho mais... Se de manhã nós fomos mais otaku, isto se calhar já estamos a roçar mais no IB. Já é assim mais a fundo, já é mais produção, já é mais quem está por trás das coisas. Mas, eu honestamente, ganhei este bichinho. Nós fomos a pele de galinha de manhã a conseguir perceber o trabalho de alguns animadores, conseguir reconhecer. E para mim é bastante importante também entender que existe alguém por trás, que alguém trabalhou naquela cena, que colocou o seu suor e sangue naqueles frames. Pronto. Temos pergunta? Ok. Temos pergunta em construção. Temos storyboard de pergunta. Ok. Temos outra pergunta. Sim? Não consegui apanhar nada. Consegues vir aqui, por favor? Se treinas mais para amanhã também. Sim, por exemplo, em Initial D, os carros são em 3D, mas o resto é 2D. E resultou bem, se estiver subtil. Se não, esquece, quebra totalmente a imersão. Ok, a Shelter deu o exemplo de Initial D, em que para ela acha que combina bem. Eu honestamente não estou tão a par, Shelter, digo-te já, Initial D só vi algumas cenas. Eu acho que quando alguma coisa do anime é especial, ou seja, nesse caso é carros, é corridas, se calhar aí justifica-se existir modelos CGI, porque primeiro vão ser usados bastantes vezes, o mesmo design, portanto meio que compensa, e ao mesmo tempo se calhar dá para explorar coisas que não dá para fazer com 2D, se calhar em termos de movimentos, em termos de perspectivas, colocar os dois carros ao lado uns dos outros, se calhar também acrescenta à experiência. Pessoalmente eu não vi Initial D, mas se calhar assim que seja por aí, que vale mais. Ok? E temos outra em construção? Ou... metade. Eu posso completar o resto da pergunta. Também pode ser. Não sei se vos vendi chat. Ok. Ok. Então se calhar foi um comentário a acrescentar, não é? Ok. Sim, realmente é um bocado polémico. Eu acho que existe muita malta a dizer em relação ao CGI que não toca, que não vê, não gostou, não teve uma experiência fixe, portanto não vejo mais. Para mim, eu gosto de fazer o exercício de manter a mente aberta, ou seja, mesmo que eu tenha experiências más com CGI, não quer dizer que a próxima experiência com CGI que vá ser má. Mas também compreendo perfeitamente pessoas que simplesmente queiram 2D e ficam 2D e não saem daí. Também é válido. Mas realmente é uma questão, é daquelas perguntas da comunidade, sim. Seja dobragens, legendagens, CGI, fixe ou não, isso todas assim umas perguntas mais controversas são de explorar também. Estamos à espera de completar a pergunta. Já respondi? Fácil. Eu estou na cabeça, não sei quem foi, mas estou na cabeça dessa pessoa também.
Pix. O Pix. Boas tardes, Pix. Obrigado pela pergunta também. Ou meia pergunta. Ok, pronto, isto eram as perguntas principais que eu tinha. Se tiverem perguntas específicas, estão à vontade. Lá está, eu aqui acho que a pessoa que respondeu melhor foi o Rafa. Portanto, agora, se isto é meio comprado, estar com o Rafa se calhar é um bocado. Portanto, existe uma última hipótese de alguém da plateia responder, se quiserem, alguma destas perguntas para ganhar o nosso miminho da Luísa. Se mais alguém quiser responder, miminho grátis. Diz? Giveaway? Giveaway? Mas imagina, tem que vir aqui acima fazer uma pose, tem que haver assim alguma cena para o giveaway, não é? Ok. Não temos ninguém na plateia a querer responder. Ok. Ninguém aqui. Ninguém aí também da Regi a querer responder, pois não? Também meio que ia ser comprado se fosse da Regi, é mesmo assim. Ok, pronto, sendo assim eu acho que vou dar ao Rafa. Se mais ninguém quiser responder, fica o Rafa, ele contribuiu bem, está aí a ajudar, assim mesmo. Mais uma vez, reforçar, como eu disse há bocado, umas tantas vezes, o nosso Silver, João Moura, vai ter um painel no Iberanime no sábado, no Palco Japão. É precisamente o animador Tuga, português, que está a trabalhar na indústria de anime, portanto, quem melhor do que ele para falar sobre a indústria, sobre a sua experiência. Eu não sei a que hora especificamente, mas sei pelo menos que é no sábado no Palco Japão. E no sábado no Palco Japão também vamos ter o primeiro painel da Chicoreto no evento Iberanime em si. Ou seja, a Joana, a Juliara vão estar a falar sobre pré-produção de vídeo, as nossas coordenadoras do YouTube, elas vão estar a falar sobre o que é preciso para gravar, dicas em relação à luminosidade. Basicamente, se quiserem começar a gravar coisas com uma qualidade sólida, qualidade elevada, convém irem a esse painel para perceberem. Muitas dicas lá. E pronto, por hoje eu já estou, mas amanhã vamos ter mais painéis. Às 11 vamos ter o Rafa com o Goku de bagaço a falar sobre o que faz um anime memorável, entre outras questões relacionadas com a comunidade, para refletirmos. E à tarde vamos ter uma masterclass, introdução ao cosplay, da Mariazinha com a Ness, também fazem parte da Chicoreto. Pronto, basicamente do meu lado é isso. Obrigado a quem esteve desse lado, malta do chat, obrigado por terem assistido, malta da plateia a mesma coisa. Não sei se deu o bichinho para o Sakuga, mas pelo menos que tenha passado alguma informação relevante ou que tenham visto cenas bonitas, pelo menos tenha acontecido isso. Obrigado mais uma vez e WRegi que também esteve ali a passar bem os PowerPoints. É isso. Obrigado, malta. Está feito.